Ora, o livramento do povo de Deus. Qual a importância de estudar o grande conflito? O que é que o grande conflito nos transmite para os dias de hoje? Algumas interrogações que se colocam na vida. Que poderemos encontrar resposta no grande conflito, uma luta entre o bem e o mal, uma luta que começou no céu, uma luta entre Cristo e o diabo, ou seja, entre Cristo e Satanás, uma luta que começou no céu e que irá terminar na segunda vinda de Jesus, ou seja, mais precisamente quando Jesus no fim do milénio destruir Satanás e todos os anjos e todos aqueles que aceitarem seguir o livramento do povo de Deus. Quando a proteção divina das leis humanas o livramento do povo de Deus. Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo, com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desfachar numa só noite um golpe decisivo que faça silenciar a voz de dessentimento e reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nas florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina. Homens armados, instigados pelas hostes de anjos maus, estão-se preparando para a obra de morte. E então, na hora de maior aperto, que Deus se interporá. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai para ir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de Saraiva. Isaías, capítulo 30, versículo 29 e 30. Multidões de homens maus estão prestes a cair sob a presa, quando um denso negror mais intenso do que as trevas da noite cai sobre a terra. Então o arco-íris atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas detêm-se, é esquecido o objeto da sua ira sanguinária. Contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo do seu fulgor. É ouvida pelo povo de Deus uma voz, dizendo: olhai para cima, como Estevão, erguem os olhos e veem o Filho do Homem no seu trono. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Divisam os sinais da sua humilhação e ouvem o pedido. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes. João, capítulo 17, versículo 24. Ouve-se uma voz dizendo: eles vêm, santos, inocentes e incontaminados. Guardaram a palavra da minha paciência, e à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo na sua força. Sinais e maravilhas se seguem. Os ímpios contemplam a cena com terror, ao passo que os justos veem os sinais do seu livramento. Em meio aos céus agitados
acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde provém a voz de Deus, como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Apocalipse, capítulo 16, versículo 18. Afrodosas rochas são espalhadas por toda a terra, a parte. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o silibar do furacão, semelhante à voz dos demónios. A superfície da terra está a quebrar-se. Os seus próprios fundamentos parecem ceder. Os portos marítimos, que pela sua iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. Babilônia a grande vem em lembrança diante de Deus, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. Grandes pedras de Saraiva operam a sua obra destruidora. Orgulhosas cidades são derribadas, substanciosas palácios nos quais os homens dissiparam as suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante dos seus olhos. As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus é libertado. Abrem-se as sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Até quantos o desprezzaram, os que zombaram e escarneceram das agonias de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da verdade ressuscitam para contemplá-lo na sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Relâmpagos terríveis envolvem a terra num lençol de chamas. Por sobre o estrondo do trovão, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios, os que haviam sido desafiadores e jacticiosos, cruéis para com o povo de Deus. Os observadores dos mandamentos agora estremecem de medo. Demónios tremem, enquanto homens suplicam por misericórdia. O dia do Senhor, disse o profeta Isaías. Naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, até o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Isaías, capítulo 2, versículo 20 e 21. Os que tudo sacrificaram por Cristo agora estão em segurança perante o mundo e em face da morte, evidenciaram a sua fidelidade àquele que por eles morreu. O seu rosto, pouco antes tão pálido e descomposto, resplandece agora com admiração. As suas vozes erguem-se em triunfante cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumulto e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Salmo 40, capítulo 46, versículo 1 a 3. Enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, a glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Aparece então no céu uma mão segurando duas tábuas de pedra. Aquela santa lei, proclamada no Sinai, é agora apresentada como a norma do juízo. As palavras são tão claras que todos podem lê-las. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e da heresia.
É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram a lei de Deus. A fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte os seus preceitos. Deus e ensinaram outros a transgredir. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Venham com terrível distinção que se acham sem culpa. Os inimigos da lei de Deus têm agora nova concepção da verdade e do dever. Tarde demais. Veem que o sábado, o quarto mandamento, é o selo do Deus vivo. Demasiado tarde veem um fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Veem que haviam estado a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Quão grande é a responsabilidade dos homens no mistério sagrado, quão terríveis os resultados da sua infidelidade. Aparece o Rei dos Reis. A voz de Deus é ouvida nos céus, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. O Israel de Deus fica a ouvir, tendo o semblante iluminado com a sua glória. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra. É a nuvem que rodeia o Salvador. Em solene silêncio, o povo de Deus fita enquanto se aproxima, até ela se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, encimada pelo arco-íris do concerto. Agora não mais como homens de dores, Jesus aparece como poderoso vencedor. Santos anjos em vasta e inumerável multidão acompanham-no, 10 milhares vezes 10 milhares e milhões de milhões. Todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol mediano. Tem no seu manto e na sua coxa um nome indescrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. O Rei dos Reis desce sobre as nuvens, envolto em fogo chamejante. A terra treme diante dele. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio perante ele. Arde um fogo devorador ao seu redor. E esbanchava grande tormenta. Intimida os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Salmo 50, versículo 3 e 4. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos. Disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Cessaram os gracejos e escarnecedores, cerraram-se os lábios mentirosos, nada se ouve, senão a voz de orações e o som de choro. Os ímpios suplicam para que sejam sepultados sob as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele que desprezaram. Aquela voz que penetra no ouvido dos mortos, e eles a conhecem. Quantas vezes os seus ternos tons o chamaram ao arrependimento. Quantas vezes foi ela ouvida nos rogos tocantes de um amigo, um irmão, um redentor. Aquela voz desperta memórias de advertência desprezadas, de convites recusados. Ali estão os que zombaram de Cristo. Na sua humilhação, ele declarara: vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus, capítulo 26, versículo 64. Agora contemplam na sua glória e ainda o devem ver assentado à direita do poder. Ali está o altivo Herodes, que zombou do seu título real. Ali estão os homens que com mãos ímpias lhe tocaram sobre a fronte.
a coroa de espinhos, e na mão um simulacro do sceptro. Aqueles que diante dele se prostraram em zombaria blasfema, que conspiram no príncipe da vida, procuram fugir da sua presença. Aqueles que introduziram os escravos nas suas mãos e pés contemplam esses sinais com terror e remorso. Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário, quando, meneado a cabeça em satânica e alegria, exclamaram: salva os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Mateus, capítulo 27, versículo 42. Mais alto que o grito: crucifica-o, crucifica-o, que ecoou por Jerusalém, reboa o pranto desesperado. Ele é o Filho de Deus. Procuram fugir da presença do Rei dos Reis, na vida de todos quantos rejeitaram a verdade. Há momentos em que a consciência desperta, em que a alma é acusada de vãos pesares. Mas o que é isto ao ser comparado com o remorso daquele dia? No meio do seu terror, ouvem as vozes dos santos exclamando: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, a Ele nos salvará. Isaías, capítulo 25, versículo 9. A voz do Filho de Deus chama os santos que dormem por toda a terra. Os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. Um grande exército de toda a nação, tribo e povo, do cárcere da morte, eles vêm vestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Todos, porém, surgem com a saúde e vigor da eterna juventude. Cristo veio para restaurar aquilo que se havia perdido. Ele mudará o nosso corpo vil e o modelará conforme o seu corpo glorioso. A forma mortal e corruptível, uma vez poluída pelo pecado, torna-se perfeita, bela e imortal. Defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Os remidos sairão e saltarão. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Crescendo até a estatura completa da raça na sua glória primitiva, sendo removidos os últimos traços da maldição do pecado, os fiéis de Cristo refletirão no espírito, alma e corpo a imagem perfeita do seu Senhor. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus, eles tornam-se imortais, e com os santos ressurrectos são arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares. Os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus, capítulo 24, versículo 31. Criancinhas são levadas aos braços das suas mães. Amigos há muito separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem, e com cânticos de alegria ascendem juntos para a cidade de Deus. Na cidade santa, por toda a hoste inumerável dos resgatados, todos os olhares fixam em Jesus. Todos os olhos contemplam a glória daquele cujo aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías, capítulo 52, versículo 14. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus coloca a coroa de glória. Para cada um há uma coroa que traz o seu próprio novo nome. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. E a inscrição: Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. Então, ao desferirem as notas, os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam como estria sobre as cordas, tirando-lhes suave música em ricos e melodiosos tons. Todas as vozes se erguem em grato louvor àquele que nos ama,
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Diante da multidão de resgatados está a santa cidade. Jesus abre as portas e as nações que observaram a verdade entram por ela. Ouve-se então a sua voz: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Cristo apresenta ao Pai a aquisição do seu sangue, declarando: eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. Hebreus, capítulo 2, versículo 13. João, capítulo 17, versículo 12. Os transportes daquela hora em que o infinito Pai, olhando para os resgatados, contemplara a sua imagem banida, a discórdia do pecado, removida a sua maldição e o humano novamente em harmonia com o divino. O gozo do Salvador consiste em ver no reino da glória as almas que foram salvas pela sua agonia e humilhação. Os remidos serão participantes da sua glória. Contempla os que foram ganhos por intermédio de suas orações, labores e amorável sacrifício. Júbilo lhes encherá o coração ao verem que um ganhou a outros e este ainda outro. O encontro dos dois Adões. Ao serem os resgatados recebidos na cidade de Deus, ecoa-nos nos ares um exultante clamor. Os dois Adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus recebe o Pai da nossa raça, o ser que Ele criou, que pecou e por cujos pecados os sinais da crucificação aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão os sinais dos cravos, lança-se em humilhação a seus pés. O Salvador levanta-o, convida-o a contemplar de novo o lar idênico, do qual havia tanto fora exilado. A vida de Adão fora cheia de tristeza, cada folha a murchar, cada vítima de sacrifício, cada mácula na pureza do homem era uma lembrança do seu pecado. Terrível foi a agonia do remorso ao deparar com a expurgação que lhe fazia por causa do pecado. Sinceramente se arrependeu de seu pecado e morreu na esperança da ressurreição. Agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado. Em transporte e alegria, contempla as árvores que já foram seu deleite, cujos frutos ele próprio colhera nos dias da sua inocência. Vê as videiras que a sua própria mão tratara, as flores que com tanto prazer cuidara. Isto é efetivamente o Éden restaurado. O Salvador leva-o à árvore da vida e manda-o comer. Contempla ele uma multidão da sua família resgatada. Lança então a sua coroa aos pés de Jesus e abraça o Redentor. Dedilha a harpa e pelas abóbodas do céu ecoa o cântico triunfante. Digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. A família de Adão lança as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Anjos choraram a quanto da queda de Adão e resjubilaram ao abrir Jesus a sepultura a todos os que creram no seu nome. Contempla agora a obra da redenção e une as suas vozes em louvor. Sob o mar de vidro mesclado de fogo, acha-se reunida a multidão dos vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Os 144.000 que foram remidos dentre os homens estão cantando um novo cântico, o cântico de Moisés e do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 e 3. Ninguém senão os 144.000 podem aprender aquele cântico, pois é o cântico da sua experiência e jamais alguém teve experiência semelhante.
São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Estes, tendo sido transladados dentre os vivos, são primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Passaram pelo tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem cessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca. Não têm mácula diante de Deus. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículo 5. Apocalipse, capítulo 7, versículos 16 e 17. Os remidos na glória. Em todos os tempos, os escolhidos do Salvador andarão por veredas estreitas. Foram purificados na fornalha da aflição. Por amor de Jesus, suportaram ódio, calúnia e abnegação e amargo desapontamento. Compreenderam a magnanimidade do pecado, o seu poder, a sua culpa, as suas desgraças. Para ele, olharam com aversão uma intuição do sacrifício infinito feito para reabilitá-los. Humilha-os e enche-lhes o coração de gratidão. Muitos amam, porque muito foram perdoados. Veja Lucas, capítulo 7, versículo 47. Havendo participado dos sofrimentos de Cristo, estão aptos para serem comparticipantes da sua glória. Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas, das choças, dos calabouços, dos cadafalsos das montanhas, dos desertos, das cavernas. Eles eram desamparados, aflitos e maltratados. Milhões desceram ao túmulo, carregados de infâmia, porque recusaram render-se a Satanás. Mas agora não são mais aflitos, dispersos e opressos. Acham-se agora com vestes mais ricas do que já gozaram os mais honrados da terra, e coroados com diademas mais gloriosos do que os já foram colocados nas frontes de monarcas terrestres. O Rei da Glória enxugou as lágrimas de todos os rostos. Derramaram um cântico de louvor, claro, doce e harmonioso. A harmonia reboa pelas abóboras do céu. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos respondem: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 7, versículo 10 e 12. Nesta vida podemos apenas começar a compreender o maravilhoso tema da redenção. Com a nossa compreensão finita, podemos considerar muito encarecidamente a ignomia e a glória, a vida e a morte, a justiça e a misericórdia que se encontram na cruz. Todavia, com o máximo esforço da nossa faculdade mental, deixamos de aprender o seu completo significado. O comprimento e a largura, a profundidade e a altura do amor que redime não são senão palidamente comprometidos. O plano da redenção não será plenamente compreendido, mesmo quando os resgatados virem como são vistos e reconheceram como são reconhecidos antes através das eras eternas. Novas verdades desdobrar-se-ão de contínuo à mente cheia de admiração e deleite. Embora os pesares, dores e tentações da terra estejam terminados e removidos as suas causas, o povo de Deus terá sempre um conhecimento distinto e inteligente do que causou a sua salvação. A cruz será o cântico dos remidos por toda a eternidade. Em Cristo glorificado, eles contemplarão a Cristo crucificado. Jamais se olvidará que a majestade do céu se humilhou para levantar o homem caído,
que ele arrastou a culpa e a agonia do pecado e a ocultação da face do seu Pai, até que as misérias de um mundo perdido lhe quebrantaram o coração e aniquilaram a vida. O Criador de todos os mundos deixou de lado a sua glória por amor ao homem. E isto despertará eternamente a admiração do universo ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e saberem que o seu reino não terá fim. Irrompem num hino arrebatador. Digno é o Cordeiro, que foi morto e nos remiu para Deus com o seu muito precioso sangue. O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. Ver-se-á que aquele que é infinito em sabedoria não poderia idear plano algum para nos remir, a nascer o sacrifício do seu Filho. A compreensão deste sacrifício é a alegria de povoar a terra com seres resgatados, santos, felizes e imortais. É tal o valor de cada alma que o Pai está satisfeito com o preço pago. É o próprio Cristo, contemplando os frutos do seu sacrifício, também exulta. O grande conflito. O sábado. O bondoso Criador, após os 6 dias da criação, descansou no 7º dia e instituiu o sábado para todas as pessoas, como memorial da criação. O 4º mandamento da imutável lei de Deus requer a observância deste sábado, do 7º dia como dia de descanso, adoração e ministério, em harmonia com o ensino e a prática de Jesus, o Senhor do sábado. O sábado é um dia de deleitosa comunhão com Deus e uns com os outros. É um símbolo da nossa redenção em Cristo, um sinal da nossa santificação, uma prova da nossa lealdade e um antegozo do nosso futuro eterno no reino de Deus. O sábado é o sinal perpétuo do eterno concerto de Deus com o seu povo. A prazerosa observância deste tempo sagrado, de uma tarde a outra tarde, do pôr do sol ao pôr do sol, é uma celebração dos atos criadores e redentores de Deus. Com Deus, Adão e Eva exploraram o seu paradisíaco lar. A paisagem era maravilhosa, indescritível. Quando o sol desceu lentamente no horizonte no 6º dia da criação e as estrelas começaram a aparecer, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Assim concluiu Deus a sua criação dos céus e a terra e todo o seu exército. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Mas apesar de ser tão belo o mundo completo, agora na sua perfeição, o maior dom que podia ser oferecido ao par recém-criado era o privilégio de uma relação pessoal com Deus. Então o Senhor deu-lhes o sábado, um dia especial de bênção, companheirismo e comunhão com o seu Criador. O sábado do Gênesis ao Apocalipse. O sábado situa-se no centro da nossa adoração a Deus, como memorial da criação. Revela a razão pela qual Deus deve ser adorado. Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. O sábado, portanto, está na própria base da adoração divina, pois nos ensina esta grande verdade da maneira mais impressionante e nenhuma outra instituição o faz. O verdadeiro motivo para a adoração divina, não apenas no 7º dia, mas de toda a adoração, encontra-se na distinção entre o Criador e as suas criaturas. Esta grande realidade nunca se desatualiza e nunca deve ser esquecida. Foi para manter esta verdade sempre presente diante da raça humana que Deus instituiu o sábado. O sábado na criação. O sábado chega até nós vindo de um mundo sem pecado. É um dom especial de Deus, permitindo à raça humana experimentar a realidade do céu na terra. 3 atos divinos distintos estabeleceram o sábado. Primeiro, Deus descansou no sábado. No 7º dia, Deus descansou e restaurou-se. Êxodo
capítulo 31, versículo 17. Mas não descansou porque precisasse de o fazer. Isaías, capítulo 40, versículo 28. A forma verbal descansou, sabate, significa literalmente cessar o trabalho ou a atividade. Gênesis, capítulo 8, versículo 22. O repouso de Deus não foi o resultado de exaustão nem de fadiga, mas uma cessação da ocupação anterior. Deus descansou porque quis que os humanos descansassem. Ele deu um exemplo para ser seguido pelos seres humanos. Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Se Deus acabou a criação no sexto dia, Gênesis, capítulo 2, versículo 1, que quer dizer a Escritura com as palavras, havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra. Gênesis, capítulo 2, versículo 2. Deus havia concluído a criação dos céus e da terra naqueles 6 dias, mas tinha ainda de fazer o sábado. Foi descansando no sábado que ele o criou. O sábado foi o seu último retoque para acabar a sua obra. Deus abençoou o sábado. Deus não só fez o sábado, como também o abençoou. A bênção do sétimo dia implicou que ele fosse, por esse modo, declarado um objeto especial do favor divino, num dia que haveria de trazer bênçãos às suas criaturas. Deus santificou o sábado. Santificar qualquer coisa que quer dizer torná-la sagrada ou santa, ou separá-la como santa e para uso santo. Consagrá-la. As pessoas, os lugares como um santuário, um templo ou uma igreja e o tempo, dias santos, podem ser santificados. O facto de Deus ter santificado o sétimo dia significa que este dia é santo, que ele o separou para o elevado objetivo de enriquecer a relação divina-humana. Deus abençoou e santificou o sábado do sétimo dia, porque descansou nesse dia de todas as suas obras. Ele abençoou e santificou para a humanidade, não para si mesmo. É a sua presença pessoal que comunica ao sábado a bênção e a santificação divina. O sábado no Sinai. Os acontecimentos que se seguiram à partida dos israelitas do Egito mostram que eles tinham em grande medida perdido de vista o sábado. As rigorosas exigências da sua condição de escravos parecem ter tornado muito difícil a observância do sábado. Pouco tempo depois de terem readquirido a liberdade, Deus lembrou-lhes de um modo bastante assinalado, por meio do milagre do maná e da promulgação dos 10 mandamentos, a sua obrigação de observar o sábado do sétimo dia. O sábado e o maná. Um mês antes de proclamarem a lei no Sinai, Deus prometeu ao povo proteção contra a doença, se diligentemente dessem atenção aos seus mandamentos e guardassem todos os seus estatutos. Êxodo, capítulo 15, versículo 26 e Gênesis, capítulo 26, versículo 5. Pouco tempo depois de ter feito esta promessa, Deus lembrou a Israel a santidade do sábado. Através do milagre do maná, ele ensinou-lhes em termos concretos como considerava importante que repousassem no sétimo dia. Cada dia da semana, Deus dava a Israel maná suficiente para satisfazer as necessidades daquele dia. Não deveriam guardar nada para o dia seguinte, pois se estragaria se o fizessem. E Êxodo, capítulo 16, versículo 4, e Êxodo, capítulo 16, versículo 16 ao 19. No sexto dia, deviam colher uma quantidade suficiente para esse dia, e para o sábado, ensinando que o sexto dia deveria ser um dia de preparação, e também o modo como o sábado devia ser guardado. Deus disse: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o, e o que quiseres cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que subjar ponde em guarda para vós amanhã. Êxodo, capítulo 16, versículo 23. Só no sétimo dia o maná podia ser guardado sem se estragar. Êxodo, capítulo 16, versículo 24. Numa linguagem semelhante à do quarto mandamento, Moisés disse: 6 dias o colherás, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá
Êxodo, capítulo 16, versículo 26. Durante os 40 anos ou mais de 2000 sábados semanais sucessivos que os israelitas estiveram no deserto, o milagre do maná lembrava-lhe este padrão de 6 dias de trabalho e o 7º dia de repouso. O sábado e a lei. Deus colocou o mandamento do sábado no centro do decálogo. Está assim redigido: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11. Todos os mandamentos do decálogo são essenciais e nenhum deve ser negligenciado. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus distinguiu o mandamento do sábado de todos os outros. A seu respeito ordenou: lembra-te, alertando a humanidade para o perigo de esquecer a sua importância. As palavras com as quais o mandamento começa: lembra-te do dia de sábado para o santificar, mostram que o sábado não foi instituído pela primeira vez no Sinai. Estas palavras indicam que a sua origem se dera em época anterior, precisamente na criação, como revela o resto do mandamento. Deus quis que observemos o sábado como seu memorial da criação. Ele define o tempo para o repouso e adoração, orientando-nos na contemplação de Deus e das suas obras. Como memorial da criação, a observância do sábado é um antídoto para a idolatria. Lembra-nos que Deus criou os céus e a terra, distingue de todos os falsos deuses. A guarda do sábado torna-se então o sinal da nossa lealdade ao verdadeiro Deus, um sinal de que reconhecemos a sua soberania como Criador e Rei. O mandamento do sábado funciona como o selo da lei de Deus. Certamente os selos contêm 3 elementos. Primeiro, o nome do seu possuidor. Segundo, o seu título e a sua jurisdição. Os selos oficiais são usados para validar documentos de grande importância. O documento recebe o seu valor oficial da entidade cujo selo lhe é imposto. O selo implica que a própria entidade aprovou os termos do documento e lhe dá o apoio da sua autoridade. Entre os 10 mandamentos, que é o mandamento do sábado, que contém os elementos essenciais de um selo. É o único dos 10 que identifica o verdadeiro Deus, mencionando o seu nome, o Senhor teu Deus, o seu título, aquele que fez, o Criador, e o seu território, os céus e a terra. Êxodo, capítulo 20, versículo 10 e 11. Uma vez que só o 4º mandamento mostra com que autoridade foram dados os 10 mandamentos, só ele contém um selo de Deus aposto sobre a sua lei como prova da sua autenticidade e obrigatoriedade. Efetivamente, Deus fez o sábado como um memorial ao sinal do seu poder e autoridade, no mundo ainda não manchado pelo pecado, nem pela rebelião. Deveria ser uma instituição de obrigação pessoal perpétua. Reforçada pela administração. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Este mandamento divide a semana em 2 partes. Deus deu à humanidade 6 dias nos quais trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia não farás nenhum trabalho. Êxodo capítulo 20, versículo 9 e 10. 6 dias, diz o mandamento. São 6 dias de trabalho, mas o 7º dia é dia de descanso. O facto de o 7º dia ser o único dia de repouso divino transparece das palavras de introdução ao mandamento. Lembra-te do dia de sábado, repouso para o santificar. Embora
Os seres humanos necessitam de um repouso físico para restaurar as energias do corpo. Deus baseia no seu próprio exemplo o mandamento para repousarmos no dia do sábado, uma vez que ele repousou das suas atividades da primeira semana do mundo. Também nós, do mesmo modo, devemos repousar. O sábado e o concerto. Assim como a lei de Deus estava no centro do concerto, Êxodo capítulo 34, versículo 27, também o sábado, localizando no centro da lei, tem preeminência no seu concerto. Deus declarou que o sábado seria um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo capítulo 20, versículo 20 e Êxodo capítulo 20, versículo 12, perdão, Ezequiel capítulo 20, versículo 20, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, Êxodo capítulo 31, versículo 17. Portanto, disse ele, a guarda do sábado é um concerto perpétuo. Está em Êxodo capítulo 31, versículo 16. Assim como o concerto se baseia no amor de Deus pelo seu povo, Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 e 8. Também o sábado, como sinal do concerto, é um sinal do amor divino. Os sábados anuais. Além dos sábados semanais, Levítico 23, versículo 3, havia 7 sábados anuais, que eram sábados cerimoniais, dispersos no calendário religioso de Israel. Estes sábados anuais não se relacionavam diretamente com o sábado do sétimo dia, nem com o ciclo semanal. Estes sábados, além dos sábados do Senhor, eram o primeiro e o último dias da festa dos pães asmos, o dia de Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação e o primeiro e último dia da festa dos tabernáculos. Podemos ver no livro de Levítico, versículo 23, Levítico capítulo 23, versículo 7 e 8, e 21, e 24, 25, 27, 28, 35 e 36 do livro de Levítico. É o capítulo 23 e os versículos é o versículo 7, 8, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36. Como o reconhecimento destes sábados dependia do princípio do ano sagrado, que se baseava no calendário lunar. Eles podiam ter lugar em qualquer dia da semana, quando coincidiam com o sábado semanal. Chamava-se grandes dias. João, capítulo 19, versículo 31. Enquanto o sábado semanal foi instituído no fim da semana da criação para toda a humanidade, os sábados anuais eram uma parte integrante do sistema judaico de ritos e cerimónias, instituído no Monte Sinai.
Como fizera Cristo, os apóstolos continuaram a celebrar o culto no sábado, do sétimo dia. Nas suas viagens evangélicas, Paulo frequentava a sinagoga no sábado e pregava Cristo. Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14, e Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1 e 2, e Atos Apóstolos, capítulo 18, versículo 4. Até os gentios o convidavam para pregar a palavra de Deus no sábado. Atos Apóstolos, capítulo 13, versículo 42 ao 44. Nos lugares onde não havia sinagoga, procurava o lugar onde era costume fazer-se o culto do sábado. Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13. Assim como a participação de Cristo nos serviços do sábado indicava a sua aprovação do sétimo dia como dia especial de culto, o mesmo se pode dizer da atitude de Paulo. A observância fiel do sábado semanal por parte deste apóstolo estabelece um grande contraste com a sua atitude em relação com os sábados cerimoniais. Ele mostrou claramente que os cristãos não eram obrigados a guardar estes dias anuais de repouso, porque Cristo tinha pregado na cruz as leis cerimoniais. Disse ele, portanto, ninguém vos julgue pelo comer e pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Visto que o contexto desta passagem trata de assuntos rituais, os sábados aqui referidos são os sábados cerimoniais das festividades anuais judaicas, que são sombras ou tipos cujo cumprimento se devia verificar em Cristo. Do mesmo modo, em Gálatas, Paulo protestou contra a observância dos preceitos da lei cerimonial. Versículo 10. No entanto, a Bíblia, o único dia que é referido como propriedade do Senhor. Isaías, capítulo 58, versículo 13, e Cristo disse, se ele próprio o Senhor do sábado. Marcos, capítulo 2, versículo 28. Uma vez que na Escritura o único que diz que o Senhor chama seu é o sábado do sétimo dia, parece lógico concluir que João se quis referir ao sábado. Não há certeza nenhum precedente bíblico que indique que ele pudesse aplicar este termo ao primeiro dia da semana ou domingo. Em nenhuma parte da Bíblia nos manda observar qualquer dia da semana que não seja o sábado. Não declara nenhum dia da semana abençoado ao santo. Tampouco o Novo Testamento indica que Deus tenha mudado o sábado para qualquer dia da semana. Pelo contrário, a Escritura revela que Deus quis que o seu povo devesse observar o sábado por toda a eternidade. Porque como os céus novos e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor,
Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, desde uma lua nova até à outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías, capítulo 66, versículo 22 e 23. O significado do sábado. O sábado tem um amplo significado e é cheio de uma profunda e intensa espiritualidade. Um memorial perpétuo da criação. Como vimos, o significado fundamental que os 10 mandamentos atribuem ao sábado é do que ele comemora a criação do mundo. É Êxodo. Assim, a instituição era integrada. Tornou-se também um memorial da libertação. Visitar e experimentar perdão, paz e todas as coisas. O sinal de santificação. O sábado é um sinal de poder transformador de Deus. Um sinal de santidade. O Senhor de Deus. Restaurar a alma, celebrar o Senhor, doar o sábado, dia final da verdadeira santificação consiste na
E esclarecida aqueles que, não sendo cristãos, procuram honestamente a verdade. Podem ser levados pelo Espírito Santo a compreender os princípios gerais da lei de Deus. Romanos, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Isto explica a razão por que 9 dos 10 mandamentos, incluindo o quarto, têm sido praticados fora da religião revelada.
A guarda do sábado é produto da sua justiça no processo de justificação e santificação, significando que os crentes foram libertos da escravatura do pecado e receberam a sua perfeita justiça. Uma macieira não se torna macieira à força de dar maçãs. Primeiro tem que ser uma macieira. Depois as maçãs aparecem como fruto natural. Assim, o verdadeiro cristão não guarda o sábado ou qualquer dos outros 9 preceitos para se tornar justo. Isso é um fruto natural da justiça que Cristo partilha com ele. Aquele que guarda o sábado deste modo não é legalista, porque a observância exterior do sétimo dia é um indício da experiência interior do crente na justificação e na santificação. Portanto, o verdadeiro guardador do sábado não se abstém de cometer atos proibidos no sábado para ganhar o favor de Deus, mas porque ama a Deus e deseja aproveitar ao máximo o sábado para usar uma comunhão mais íntima com Ele. A guarda do sábado revela que deixamos de depender das nossas próprias obras, que compreendemos que só Cristo, o Criador, nos pode salvar. E, efetivamente, o Espírito da verdadeira guarda do sábado revela um amor supremo a Jesus Cristo, o Criador e Salvador, que faz de nós pessoas novas, torna a guarda do dia exato da maneira correta um sinal de justiça pela fé. Um símbolo de permanência em Cristo. O sábado, um memorial do modo como Deus libertou Israel do Egito para repousar na Canaã terrena, distinguia os remidos dessa época das nações que os rodeavam. De modo semelhante, o sábado é um sinal da libertação do pecado para o repouso de Deus, separando os remidos do mundo. Todos aqueles que entram no repouso para o qual Deus os convida repousaram das suas obras como Deus das suas. Hebreus capítulo 4 versículo 10. Este repouso é um repouso espiritual, um repouso das nossas próprias obras, um deixar de pecar. É este o repouso que Deus convida o seu povo. É este repouso que tanto o sábado como a Canaã são símbolos. Quando Deus completou a obra da criação e descansou no sétimo dia, ofereceu a Adão e Eva com o sábado uma oportunidade de descansarem nele. Embora tenham falhado o plano original de Deus de oferecer o repouso à humanidade, continua a ser o mesmo. Depois da queda, o sábado continua a ser um memorial desse repouso. A observância do sábado do sétimo dia testifica deste modo não apenas da fé em Deus como Criador de todas as coisas, mas também da fé no seu poder de transformar a vida e qualificar homens e mulheres para entrar no repouso eterno que Ele originalmente destinou aos habitantes desta terra. Deus havia prometido este repouso espiritual ao Israel literal. Apesar de esse Israel ter falhado, o convite de Deus continua de pé. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4 versículo 9. Todos aqueles que desejem entrar nesse repouso devem primeiramente entrar pela fé no seu repouso espiritual, o repouso da alma, do pecado e dos seus próprios esforços para conseguir a salvação. Deus havia prometido esse repouso espiritual ao Israel literal. Apesar de esse Israel ter falhado, o convite de Deus continua de pé. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4 versículo 9. Todos aqueles que desejam entrar nesse repouso devem primeiramente entrar pela fé no seu repouso espiritual, o repouso da alma, do pecado e dos seus próprios esforços para conseguir a salvação. O Novo Testamento apela aos cristãos para que não adiem esta experiência do repouso da graça e da fé, porque hoje é o tempo oportuno para entrar nele. Hebreus capítulo 4 versículo 7 e Hebreus capítulo 3 versículo 13.
Todos aqueles que têm entrado neste repouso, a graça redentora recebida pela fé em Jesus Cristo, cessaram todos os esforços para conseguir a justiça pelas suas próprias obras. Deste modo, a observância do sábado, do sétimo dia, é um símbolo da entrada do crente no repouso do Evangelho. Tentativas para mudar o dia de culto. Uma vez que o sábado desempenha um papel essencial no culto de Deus como Criador e Redentor, não nos devemos surpreender de que Satanás tenha desencadeado uma guerra sem quartel para derrotar esta instituição sagrada. Em parte nenhuma da Bíblia se encontra qualquer autorização para mudar o dia de culto a Deus instituído no Éden e restabelecido no Sinai. Outros cristãos, os próprios observadores do domingo, têm reconhecido este facto. O cardeal católico James Gibbons escreveu uma vez: podeis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras obrigam à religiosa observância do sábado. A.T. Lincoln, um protestante, admitiu: não se deve argumentar que o Novo Testamento apresenta ele próprio qualquer fundamento para a crença de que depois da ressurreição Deus tenha designado o primeiro dia da semana para ser observado como sábado. O mesmo autor reconheceu: tornar-se observador do sábado, sétimo dia, é a única atitude coerente de qualquer pessoa que sustente que todo decálogo é vinculativo como lei moral. Se não existe qualquer evidência bíblica de que Cristo ou os seus discípulos mudaram o dia de culto do sétimo dia para outro diferente, então como vieram tantos cristãos a aceitar o domingo no seu lugar? O apreciamento da observância do domingo. A mudança do culto do sábado para o domingo fez-se gradualmente. Não há qualquer notícia de um culto cristão semanal ao domingo, antes do segundo século. Mas há indicações de que por meados desse século alguns cristãos observavam voluntariamente o domingo como dia de culto, não como dia de repouso. A Igreja de Roma, formada em grande parte por crentes gentílicos, Romanos capítulo 11, versículo 13, foi a que mais tarde se inclinou para a guarda do domingo. Em Roma, a capital do Império, levantou-se um forte sentimento anti-judaico, que se tornou ainda mais forte com o passar do tempo. Reagindo a este sentimento, os cristãos daquela cidade tentaram distinguir-se dos judeus, puseram de parte certas práticas comuns com eles e deram origem a uma tendência para o afastamento da veneração do sábado, caminhando para a observância exclusiva do domingo. Do segundo século até ao quinto, enquanto aumentava a influência do domingo, os cristãos continuaram a observar o sábado do sétimo dia, praticamente em todo o Império Romano. O historiador Sócrates do quinto século escreveu: quase todas as igrejas do mundo celebram os sagrados mistérios no sábado de cada semana. Porém, os cristãos de Alexandria e de Roma, devido a alguma antiga tradição, deixaram de o fazer. No quarto e no quinto século, muitos cristãos celebravam o culto no sábado e também no domingo. Sozoneno, outro historiador desse período, escreveu: o povo de Constantinopla e quase por toda a parte reúne-se no sábado, assim como no primeiro dia da semana, cujo costume nunca é observado em Roma nem em Alexandria. Estas referências mostram o papel preponderante de Roma no abandono da observância do sábado. Por que razão aqueles que se iam desviando do culto no sétimo dia escolheram um domingo e não outro dia qualquer da semana? Uma das principais razões porque Cristo tinha ressuscitado no domingo, efetivamente alegava-se que ele havia autorizado o culto nesse dia. Mas por que estranho pareça, nenhum escritor do segundo e do terceiro século alguma vez citou um único versículo da Bíblia como autoridade para a observância do domingo, em lugar do sábado. Nem Barnabé, nem Inácio, nem Justino,
nem Irineu, nem Tertuliano, nem Clemente de Roma, nem Clemente de Alexandria, nem Origenes, nem Cipriano, nem Vitorino, nem qualquer outro autor que tenha vivido próximo do tempo em que Jesus viveu, conhecia qualquer instrução nesse sentido, de Jesus ou de qualquer parte da Bíblia. A popularidade e influência que o culto do sol dos romanos pagãos transmitiu ao domingo contribui sem dúvida para a sua crescente aceitação como dia de culto. A adoração do sol teve um papel importante no mundo antigo. Era uma das mais antigas práticas da religião romana, por causa dos cultos orientais do sol. Desde a primeira parte do segundo século depois de Cristo, o culto do sol Invictus era dominante em Roma e noutras partes do Império. Esta religião popular teve o seu impacto na primitiva Igreja, através dos novos conversos. Os cristãos, convertidos do paganismo, eram constantemente atraídos para a veneração do sol. Isto é notado não só em frequentes condenações pelos pais da Igreja a esta prática, mas também em significativos reflexos do culto do sol na liturgia cristã. No quarto século veio a introdução das leis dominicais. Primeiro apareceram as leis dominicais de natureza civil. Depois vieram as leis dominicais de caráter religioso. O imperador Constantino decretou a primeira lei dominical a 7 de março do ano 321 d.C. Em virtude da popularidade do domingo entre os pagãos adoradores do sol e da consideração que muitos cristãos lhe dedicavam, Constantino esperava que, fazendo do domingo um dia santo, pudesse contar com o apoio destes dois grupos para o seu governo. A lei dominical. A lei dominical de Constantino refletia a sua formação como adorador do sol. Dizia o seguinte: no venerável dia do sol, que os magistrados e o povo residente nas cidades descansem e se fechem todas as oficinas no campo. Porém, as pessoas envolvidas na agricultura podem livre e legalmente continuar nas suas ocupações. Várias décadas mais tarde, a Igreja seguiu o exemplo. O Concílio de Laodiceia, no ano de 364 d.C., que não foi um concílio universal, mas sim um concílio católico romano, decretou a primeira lei dominical e eclesiástica. No Canone 29, a Igreja estipulava não trabalhar nesse dia, enquanto denunciavam a prática de repousar no sábado, ordenando que os cristãos não devem ficar ociosos no sábado, mas trabalharão nesse dia. No ano de 538 d.C., o ano marcado para o começo da profecia dos 1260 anos, o terceiro concílio católico romano de Orleans emitiu uma lei ainda mais severa do que de Constantino. O Canone 28 desse concílio diz que no domingo, mesmo o trabalho agrícola deve ser posto de lado, para que o povo não seja impedido de frequentar a igreja. A mudança profetizada. A Bíblia revela que a observância do domingo como instituição cristã teve a sua origem no ministério da iniquidade. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, que já estava em ação no tempo de Paulo. Por intermédio da profecia de Daniel 7, capítulo 7, Deus revelou a sua previsão da mudança do dia de culto. A visão de Daniel descreve um ataque ao povo de Deus e à sua lei. O poder atacante, representado pela ponta pequena e pela besta em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 10, introduz a grande apostasia na igreja cristã, surgindo do quarto animal e tornando-se um grande poder perseguidor. Após a queda de Roma, ver o capítulo 18, e aponta desta mudar os tempos e a lei. Daniel capítulo 7, versículo 20. Este poder apóstata consegue com êxito enganar a maior parte do mundo.
mas no fim o juízo pronunciar-se-á contra ele. Daniel capítulo 7, versículo 12 ao 22 e 23. Durante a angústia final, Deus intervirá a favor do seu povo e livrá-lo-á da sua mão. Daniel capítulo 12, versículo 1 ao 3. Esta profecia só pode aplicar-se a um poder dentro da cristandade. Não existe mais do que uma organização religiosa que pretenda ter a prerrogativa de modificar as leis divinas. Veja-se que ao longo da história as autoridades católicas romanas têm alegado. Cerca de 1400 d.C., Petros de Ancharano declarou que o Papa pode modificar a lei divina, uma vez que o seu poder não é de homem, mas de Deus, e que ele atua em lugar de Deus na terra, com o máximo poder para prender e soltar as suas ovelhas. O impacto desta espantosa exceção foi demonstrado durante a Reforma. Lutero alegava que as Escrituras, não a tradição da Igreja, era a guia da sua vida. A visão de Daniel descreve um ataque ao povo de Deus e à sua lei. O poder atacante representado pela ponta pequena e pela besta em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 10, introduz a grande apostasia na igreja cristã, surgindo do quarto animal e tornando-se um grande poder perseguidor. Após a queda de Roma, a ponta pequena tende a mudar os tempos e as leis. Este poder apóstata consegue com êxito enganar a maior parte do mundo, mas no fim o juízo pronunciar-se-á contra ele. Daniel capítulo 7, versículo 11 ao 22 e 26. Durante a angústia final, Deus intervirá a favor do seu povo e livrar-se-á da sua mão. Esta profecia só pode aplicar-se a um poder dentro da cristandade. Não existe mais do que uma organização religiosa que pretenda ter a prerrogativa de modificar as leis divinas. Veja-se que ao longo da história as autoridades católicas romanas têm alegado. Cerca de 1400 d.C., Petros de Ancharano declarou que o Papa pode modificar a lei divina, uma vez que o seu poder não é do homem, mas de Deus, e que ele atua em lugar de Deus na terra, com o máximo poder para prender e soltar as suas ovelhas. O impacto desta espantosa asserção foi demonstrado durante a Reforma. Lutero alegava que as Escrituras Sagradas e não a tradição da Igreja era a guia da sua vida. A sua divisa era só a Bíblia e só a Bíblia. Jones, um dos eminentes defensores da fé católica romana, atacou Lutero neste ponto, alegando que a autoridade da Igreja estava acima da Bíblia. Desafiou Lutero com a observância do domingo em lugar de sábado. Disse Ex: a Escritura ensina, lembra-te de santificar o dia de sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. No entanto, a Igreja mudou o sábado para o domingo, pela sua própria autoridade, dança sobre a qual tu, Lutero, não tens nenhuma passagem da Escritura. No Concílio de Trento, em 1563, convocados pelo Papa para se opor ao protestantismo, Gaspar de Fosso, arcebispo de Régio, levantou de novo a questão. A autoridade da Igreja, disse ele, é então ilustrada mais claramente pela Escritura, pois, por um lado, ela, a Igreja, a recomenda, declara que são divinas e nos oferece para ler. Por outro lado, os preceitos legais ensinados por Deus nas Escrituras cessaram por virtude da mesma autoridade da Igreja. O sábado, o dia mais glorioso da lei, foi mudado para o domingo. Esta e outras matérias semelhantes não cessaram por virtude dos ensinos de Cristo, pois ele disse que veio para cumprir a lei, não para destruí-la, mas foram mudados pela autoridade da Igreja. Mantém a Igreja ainda a mesma posição? A edição de 1977 contém a seguinte série de perguntas e respostas.
Qual é o dia de repouso? O sábado é o dia de repouso. Por que razão observamos o domingo em vez do sábado? Observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. No seu popular livro Fate Millia, o erudito católico romano John O'Brien chegou a esta conclusão obrigatória, uma vez que o sábado e não o domingo que está especificado na Bíblia. Não é curioso que os não católicos que professam receber a sua religião diretamente da Bíblia e não da Igreja observam o domingo em vez do sábado? Sim, com efeito, não é coerente. O costume da observância do domingo, disse ele, baseia-se na autoridade da Igreja Católica e não num texto explícito da Bíblia. Essa observância permanece como recordação da Igreja-mãe, da qual as seitas não católicas se separaram, como um rapaz que foge da casa, mas leva no bolso uma fotografia da mãe ou um anel do cabelo dela. As alegações destas prerrogativas cumprem a profecia e contribuem para a identificação do poder representado pela ponta pequena. A restauração do sábado. Em Isaías 56 e 58, Deus chama Israel a uma reforma do sábado, revelando as glórias da futura reunião dos gentios no seu aprisco. Isaías, capítulo 56, versículo 8. Ele associa o êxito desta missão salvadora com a santificação do sábado. Isaías, capítulo 56, versículo 1, 2, 6 e 7. Deus esboça cuidadosamente o trabalho específico do seu povo. Ainda que a sua missão seja mundial, ela dirige-se especialmente a uma classe de pessoas que professam ser crentes, mas que na realidade se desviaram dos seus preceitos. Isaías, capítulo 58, versículo 1 e 2. Explica a missão a favor desses professos crentes, nos seguintes termos: levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar, se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia. E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Isaías, capítulo 58, versículo 12 ao 14. A missão do Israel espiritual é semelhante à do Israel antigo. A lei de Deus foi quebrada quando o poder da ponta pequena mudou o sábado, do mesmo modo como o sábado calcado a pés deveria ser restaurado em Israel. Assim, nos tempos modernos, deve ser restaurada a instituição divina do sábado, reparada a brecha aberta na lei de Deus. É a proclamação da mensagem do Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 ao 12, ligada ao Evangelho interno, que cumprirá a obra de restauro e engrandecimento da lei. É a proclamação desta mensagem que constitui a missão da Igreja de Deus no tempo do segundo advento. Esta mensagem deverá despertar o mundo, convidando todas as pessoas a se prepararem para o juízo. As palavras dos apelos para adorar o Criador, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. São uma referência direta ao quarto mandamento da lei eterna de Deus. A sua inclusão nesta observância final confirma a preocupação especial de Deus com a restauração do seu tão desprezado sábado antes do segundo advento. A proclamação desta mensagem precipitará um conflito que envolverá o mundo inteiro. A questão central será a obediência
à lei de Deus e à observância do sábado. Em face deste conflito, toda a gente deverá decidir se quer guardar os mandamentos de Deus ou os dos homens. Esta mensagem fará aparecer um povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqueles que o rejeitarem acabarão por aceitar o sinal da besta. Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e 12. Para cumprir com isso esta missão de agradecer a lei de Deus e honrar o seu esquecido sábado, o povo de Deus tem de dar um exemplo coerente e cuidadoso da observância do sábado. A observância do sábado. Para nos lembrarmos do dia do sábado, para santificar. Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Temos de pensar no sábado durante a semana e fazer os preparativos necessários para observá-lo de uma maneira que agrada a Deus. Devemos ter cuidado para não esgotar de tal maneira as nossas energias durante a semana que não possamos dedicar-nos ao seu serviço no sábado, porque o sábado é um dia de comunhão especial com Deus, em que somos convidados a celebrar alegremente as suas generosas atividades da criação e da redenção. É importante que evitemos tudo o que tende a prejudicar a sua atmosfera sagrada. A Bíblia especifica que no sábado devemos cessar o nosso trabalho secular. Êxodo, capítulo 20, versículo 10. Pondo de parte toda a atividade remuneratória e todas as transações comerciais. Neemias, capítulo 13, versículo 15 ao 22. Devemos honrar a Deus, não seguindo os nossos caminhos, nem pretendendo fazer a nossa própria vontade, nem falar as nossas próprias palavras. Isaías, capítulo 58, versículo 13. Dedicando-nos neste dia à santificação dos nossos próprios desejos, envolvendo-nos em interesses, conversações e pensamentos seculares, ou entregando-nos aos desportos seria depreciar a comunhão com o nosso Criador e violar a santidade do sábado. O nosso cuidado com o mandamento do sábado deve ser extensivo a todos aqueles que se encontram sob a nossa jurisdição, os nossos filhos, aqueles que trabalham para nós, inclusivamente aqueles que nos visitam e até os próprios animais. Êxodo, capítulo 20, versículo 10, a fim de que possam também desfrutar as bênçãos do sábado. O sábado começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina ao pôr do sol de sábado. Está em Gênesis, capítulo 1, versículo 5 e Marcos, capítulo 1, versículo 32. A Escritura chama ao dia anterior ao sábado, sexta-feira, o dia da preparação. Marcos, capítulo 15, versículo 42. Um dia para nos prepararmos para o sábado, de maneira a não prejudicar a sua santidade. Neste dia, os que se ocupam das refeições da família devem preparar alimento para o sábado, de modo a que, durante as suas horas sagradas, eles próprios possam também repousar dos seus trabalhos. Quando se aproximam as horas sagradas do sábado, é bom que os membros da família ou grupos de crentes se reúnam um pouco antes do pôr do sol de sexta-feira para cantar, orar e ler a palavra de Deus, dando assim as boas-vindas ao Espírito de Cristo como convidado especial. De modo semelhante, devem assinalar o fim do dia de repouso, unindo-se num culto quando se aproxima o pôr do sol do sábado, pedindo a Deus a sua presença e orientação durante o dia, a semana que começa. O Senhor convida o seu povo a fazer do sábado um dia deleitoso. Isaías, capítulo 58, versículo 13. Como é que isso se faz? Unicamente seguindo o exemplo de Cristo. O Senhor do sábado se pode esperar sentir a verdadeira alegria e satisfação que Deus tem para nos oferecer neste dia. Cristo assistia regularmente ao culto no sábado, participava nos serviços e administrava instrução religiosa. Marcos, capítulo 1, versículo 21,
Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 4, Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 27 e Lucas capítulo 13, versículo 10. Não se limitava, no entanto, ao culto, associava-se com outras pessoas. Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31 e Lucas capítulo 14, versículo 1. Passava tempo ao ar livre. Marcos capítulo 2, versículo 23 e deslocava-se para fazer obras de misericórdia. Sempre que tinha oportunidade, curava os doentes e sofredores. Marcos capítulo 1, versículo 21 ao 31 e Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 5. Cristo assistia regularmente ao culto no sábado, participava nos serviços e ministrava instrução religiosa. Marcos capítulo 1, versículo 21, Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 4, Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 27 e Lucas capítulo 13, versículo 10. Não se limitava, no entanto, ao culto, associava-se com outras pessoas. Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31 e Lucas capítulo 14, versículo 1. Passava tempo ao ar livre. Marcos capítulo 2, versículo 23 e deslocava-se para fazer as obras de misericórdia. Sempre que tinha oportunidade, curava os doentes e sofredores. Marcos capítulo 1, versículo 21 ao 31 e Marcos capítulo 3, versículo 15, de 1 ao 5, Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17 e Lucas capítulo 14, versículo 2 ao 4 e João capítulo 5, versículo 1 ao 15 e João capítulo 9, versículo 1 ao 14. Quando foi criticado pelo seu trabalho de aliviar os que sofriam, Jesus respondeu: é lícito fazer bem nos sábados. Mateus capítulo 12, versículo 12. As suas atividades curativas nem transgrediam o sábado, nem o invalidavam. Acabaram, porém, com os opressivos regulamentos que distorciam o significado do sábado como instrumento de refrigério e deleite espiritual. Deus te ensinou que o sábado fosse para a humanidade um enriquecimento espiritual. As atividades que intensifiquem a comunicação com Deus são próprias deste dia. Aquelas que prejudicam essa finalidade transformam o sábado num dia feriado são impróprias. O Senhor do sábado convida todos a seguir o seu exemplo. Os que aceitam o seu apelo vivem o sábado como um deleite e uma festa espiritual, um antegozo do céu. Descobrem que o sábado foi destinado por Deus a impedir o desânimo espiritual, semana após semana. O sétimo dia conforta a nossa consciência, assegura-nos que, apesar do nosso caráter imperfeito, nos contemplemos em Cristo e que Ele se conseguiu no Calvário. Conta com nossa expiação. Entremos no seu repouso. O sábado, o selo de Deus. É estranho que hoje as pessoas aceitem os 10 mandamentos como sendo apenas 9. Uma religião foi mais longe e transformou os 10 em 8, sumindo com o segundo e mudando o quarto e duplicando o 10º. É estranho como as pessoas pensam: vale o mandamento não matarás, o amarás a Deus sobre todas as coisas, e até vale não faltarás testemunho, mas o mandamento para guardar o sábado, este não vale. Agem como se o sábado tivesse sido abolido, mudado, riscado e cumprido, e os outros mandamentos não. Porquê? O quarto mandamento antes de... Muito bem, agora que já temos uma visão geral do caráter de Deus e sua representação na lei, vamos analisar o polémico quarto mandamento. Qual é a sua origem, sua importância, seu objetivo e, final, porque aquilo não é obedecido hoje em dia pela maioria dos cristãos? O sábado surgiu há muito tempo atrás, junto com o primeiro homem, Adão. Na verdade, Deus fez o sábado por causa dele, de Adão.
Como a criação, Deus estabeleceu a ordem que deveria governar o mundo. Criou o dia e a noite, a semana, os meses lunares, os anos solares, enfim, pôs tudo em ordem, como é da sua natureza, e entregou tudo para o homem, a fim de que este usufruísse da sua criação com sabedoria. Junto com o pacote dado por Deus, veio o sábado de descanso, criado por ele, para que, depois de 6 dias de trabalho, o homem pudesse parar e se lembrar de que tudo o que ele tem vem de Deus, nosso Criador. O sábado foi criado por causa do homem. Leia o que Jesus disse. Em Marcos, capítulo 2, versículo 27, diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Da mesma forma que Adão amava a Deus e procurava fazer a sua vontade, também guardava o sábado, como memorial eterno daquele que o criara. Afinal, foi este o mandado específico de Deus, e não houve nenhum dispositivo que o revogasse. E assim foi de Adão para Sete, de Sete para Noé, de Noé para os patriarcas, todos passando as leis, o caráter de Deus para diante para seus filhos, pois todos amavam a Deus e por consequência queriam fazer a sua vontade. E assim foi, até que o povo de Israel foi transformado em escravo no Egito e se afastou da lei de Deus por 400 anos. Nesse momento, quando a corrente de pai para filho se quebrou, Deus foi obrigado a reeducar o povo e ensinar-lhe não só os seus estatutos, mas também quem ele era e o tamanho do seu amor pelo homem. Todas as lições dadas a Israel no deserto não traziam qualquer novidade. Eram, na verdade, reedições de preceitos divinos, estabelecidos desde o princípio dos tempos. O amor a Deus, amor ao próximo, a vinda do Messias e a necessidade de entregar o coração ao Salvador. Tudo isso já tinha sido dado a Adão. O sábado, como os outros mandamentos, foi reconfirmada e estabelecida mais uma vez como dia sagrado e como memorial da criação. Tão importante era a guarda deste dia que Deus fez inúmeras promessas ao que respeitassem este preceito. Aliás, muito mais promessas do que qualquer outro mandamento, com exceção do primeiro. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías, capítulo 58, versículo 13 e 14. Muito bem. Durante os séculos que sucederam, tudo foi preservado como na criação. As medidas reeditadas por Moisés foram escritas e dirigidas na vida do povo escolhido por Deus na terra, aquele que deveria ser testemunha fiel do seu amor pelo homem, até que um dia, na plenitude dos tempos, veio Jesus, o Messias.